Eu vou falar agora com você já da situação do coronavírus no nosso estado e nas principais cidades aqui da nossa região. Já vou começar com um boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Você está vendo na tela aqui os números totais do nosso estado. Em Minas Gerais, nessa manhã de terça-feira, são 218.781 pessoas que já foram infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. O total de vidas perdidas por conta da doença é de 5.364 e o total de pessoas consideradas recuperadas pela Secretaria Estadual de Saúde é de 181.888 pessoas. Vamos direto agora para a nossa região fazer uma avaliação diferente dos números da Covid-19. Nós temos aqui o total de casos que os 10 municípios com mais casos na Zona da Mata e Câmara das Vertentes, eles contabilizaram ao final de cada mês da pandemia. Nós começamos com esse dado concentrado no mês de abril até o mês de agosto, que se encerrou ontem. Você está vendo na tela aí, na última coluna da direita, o que está coloridinho, é o número atual que cada município desses fechou em agosto. Você está vendo aí Juiz de Fora com 4.836 casos, seguindo de Muriaé com 2.358 e o BAC também ultrapassou aí os 1.000 casos, são 1.024 pessoas infectadas pela doença. Na sequência, as outras cidades em ordem de quantidade de números totais, tá? Nós temos ali destacado em amarelo os meses onde cada município apresentou um número maior de casos novos. Isso aconteceu com Juiz de Fora no mês de julho. Em julho, Juiz de Fora teve mais casos novos do que no último mês de agosto, o que é uma boa notícia para a gente. Vamos torcer para que esse dado fique em julho e de agosto em diante a gente só tem aí redução de casos. O mesmo cenário se repetiu em Muriaé. Você está vendo destacado aí em amarelo, com atenção, né? Muriaé no mês de julho também foi um mês com mais casos novos. É um município que repetiu a performance de Juiz de Fora em relação a isso, com menos casos registrados em agosto, né? O mês de agosto foi o mês com mais casos. Como o mês está coloridinho de vermelho, você vê ali que ele está envolvido ali, né, num contorno mais escuro que mostra que o mês de agosto foi o mês com mais casos. Só de você comparar ali, você já percebe, são quase 600 casos só no mês de agosto em Ubá, mais do que já tinha registrado até o mês anterior. Leopoldina também teve julho como seu mês com maior crescimento. Barbacena foi em maio. Vocês devem se lembrar do episódio da Epicar, onde vários alunos integrantes da Epicar testaram positivo para Covid. Isso refletiu no número de novos casos lá e Barbacena teve maio como seu mês com mais casos. Cataguases foi o mês de agosto, São João del Rei o mês de julho, assim como Juiz de Fora e Muriaé. Carangola e Visconde do Rio Branco tiveram o último mês como o mês com mais casos novos da Covid-19 e além Paraíba também o mês de julho. A gente percebe que cada cidade está num momento diferente em relação à pandemia. Algumas cidades tiveram o seu pico até esse momento em julho, em agosto registraram uma quantidade menor de casos e outras cidades tiveram o último mês, agosto, como o seu mês com mais casos. Agora vamos acompanhar no número de óbitos como que essa escala ela acontece nos municípios. Você está vendo na última coluna o total de mortes que essas cidades registraram no mês de agosto, né? E a gente tem a mesma didática para poder destacar os meses onde foram registrados mais números de óbitos. Juiz de Fora também, assim como no número de casos, também foi no mês de julho que tiveram mais óbitos novos registrados. O mesmo aconteceu em Muriaé, repetindo a mesma dinâmica do total de casos. Ubá, agosto foi o mês com mais novos casos e também o mês com mais mortes em Ubá. Leopoldina teve mais mortes no mês de junho, depois reduziu um pouco os números nos meses seguintes. Barbacena teve agora, Barbacena não teve tanta oscilação, dos municípios com mais habitantes, ela é o que tem menos mortes, mas o último mês também foi o mês com mais mortes novas, mais novas mortes registradas. Cataguases está no mês onde a cidade perdeu mais vidas por conta da pandemia. Isso aconteceu em São João del Rei no mês de junho, que foi o mês que a cidade teve ali 6 óbitos e os seus primeiros óbitos, depois deu uma certa normalizada na situação de novas mortes em São João del Rei. Carangola, em agosto, foi o mês com mais vidas perdidas, foram 12, se a gente tira ali a diferença, no total de 17 em Carangola no mês de agosto. Visconde do Rio Branco e Além Paraíba tiveram meses diferentes. Quando o Rio Branco foi o mês de julho e Além Paraíba o mês de junho. Isso é para a gente entender o que aconteceu em cada cidade. Tem algumas cidades que o mês de agosto foi o mês mais cruel, com mais vidas perdidas e mais pessoas infectadas. Outras cidades vivenciaram essa situação no mês de julho, né? Os meses anteriores a isso foram casos excepcionais, como Barbacena, na situação que envolveu lá a Epicar, e outros destaques assim, mas a maioria teve julho ou agosto como os meses com mais concentração de casos novos ou de vidas perdidas por conta da pandemia.